Muito bem, vamos falar o seguinte, cuidado com o que você vê. Então vamos falar um pouquinho mais do universo da visão, né? O que é o universo da visão? Injustiça, por exemplo, é um gatilho que prejudica muita gente. Como que eu vou dizer agora aqui? Vamos falar alguns gatilhos que remetem a isso. Eu não sei se você já foi na casa de umas pessoas mais antigas, experientes, e lá vocês encontraram fotos. Tem uns vasinhos que antigamente eram esmaltados, chaleirinha, né? Bulizinhos, xícaras que é esmaltado que tem. E muitas pessoas de idade guardam isso. Aquele objeto e aquela imagem que você está vendo, ela tem uma história. Então a pessoa põe num lugarzinho para ninguém mexer. E quando alguém mexe lá, é como se estivesse espetando ali o coração. A pessoa fica com medo de você quebrar, porque ali tem uma história. Não existe um valor financeiro, existe um valor sentimental. Então tem muita gente que tem imagens que tem muito valor sentimental. Tá? Como uma foto, um álbum, uma paisagem, uma viagem que faz, aquela experiência, né? Então digamos que você está andando na rua, vamos dizer que você está andando de moto, ok? E de repente você perde o foco e se choca, uma colisão com um carro. Quando você cai no acidente, o olho continua aberto, ele continua guardando aquela imagem. Então ele observa tudo que você passou pela experiência do impacto. Logicamente que aquilo ali vai ficar gravado na mente como um acidente, né? E aí o que acontece? De repente você mudou de cidade e está longe. Isso aconteceu comigo, tá? Um acidente de moto que eu tive. E aí, para mim, normal. E quando eu voltei para a cidade natal, que é aqui onde eu estou, que é Naviraí, eu passava por uma rua e começava a tremer a mão. E o pé também. Eu estava de moto, né? Eu sofri acidente. E aquela imagem ficava... Aí depois que eu me lembrei, anos se passaram, depois que eu me lembrei que naquela esquina, foi ali que tinha sofrido o acidente. Eu vi toda aquela imagem de eu voando por cima da caminhoneta, caindo do outro lado. Então essas imagens ficou ali gravadas. E ali eu ressignifiquei. Eu falei, não, agora eu não estou de moto, agora eu sou habilitado, agora eu dirijo, eu piloto e com um profissional do trânsito, né? Então ali eu ressignifiquei. Hoje eu passo por ela, nada acontece. Só que aconteceu um fato bastante comum, que eu fui para São Paulo em 2007. E por incrível que pareça, eu parei numa rua e começou a tremer a mão e o pé. Começou a tremer assim, muito, a mão e o pé. Quando eu olhei, eu fiz uma analogia, semelhança com o acidente, por incrível que pareça, o ambiente é semelhante a onde eu sofri o acidente, há anos atrás. Também foi em 90 e alguma coisa, 90 não sei se foi 95, 94, foi 90 alguma coisa. Eu sofri esse acidente. Então, 2007, em São Paulo, uma rua cuja semelhança era parecida e ali começou a tremer a mão e o pé. O pezinho começou a ficar assim. E começou a me dar uma angústia por dentro. Aí que eu percebi a semelhança do ambiente do acidente. Aonde eu quero chegar para vocês? Que vai ter muitos objetos, vai ter muitas imagens, vai ter muitas coisas que vocês olham que vai gerar um desconforto emocional, pode dar choro, crise de choro, pânico, pode fazer você correr igual um maluco, desesperado, medo de morrer, pode pensar até em coisas ruins. Por quê? Porque foi acionado. Inclusive foi interessante que nessa eu machuquei a mão, eu sentia como se eu tivesse machucado a mão mesmo, aquela dor no pulso, ou o pulso aberto. E não aconteceu o acidente, porque o cérebro tinha experiência daquilo. Então quando vocês verem alguma coisa na rua que de repente começou a dar um peso por dentro, começou a dar uma crise de choro, observe que tem alguma coisa ali que desenvolveu ou desencadeou alguma coisa, um gatilho, uma chavinha que desencadeou aquilo ali, que você pode ressignificar. Por quê? Tudo que aconteceu
hoje para trás, para mim é como experiência e para o meu cérebro também. Então eu alinhei os dois. Só que antes, se eu deixasse como experiência aqui, como trauma externo, eu não ia pilotar mais moto. Eu me lembro que teve um amigo, por falar nisso, um grande abraço, Galo, Pedro Galo, que foi quem tirou o trauma meu. Eu falei, não, Ney, você vai pegar minha moto e você vai para casa. Seu acidente, você já aconteceu, você consegue. Eu lembro que eu peguei a moto dele, eu tremia igual uma vara verde. Aí fui em casa, desci da moto depois de 15 minutos, que faltava até as pernas. Só que ele quebrou, né, esse medo de eu pegar a moto e sair de novo com ela. Então é superação, superar isso. Então, para vocês, meus amigos que estão assistindo esse vídeo, comece a observar essas pequenas coisas. Para mim foi difícil lembrar que era por causa do acidente. Eu passava por aquela rua e eu não entendia porque tremia a mão, o braço, a sobrancelha, começava a me dar assim uma falta de ar, uma fobia, né? E um estado assim, parece de medo quando chegava ali. E hoje, graças a Deus, mudou, ressignificou isso. Então você pode ressignificar isso. Isso que eu estou falando para vocês, como eu disse, e sempre digo nos vídeos anteriores, que isso daí é uma experiência do cérebro, para a gente não cometer erro. Por exemplo, quando a gente chuta uma pedra que sai uma unha, você não quer chutar de novo. Porque para o cérebro basta uma única experiência. E ele sabe que essa experiência só é porque a gente perde o foco muitas vezes, ou a gente perde o quê? Aquilo que a gente quer, que é manter focado aonde você quer, a atenção focada. Então muitas vezes você desatento, você chuta uma pedra e o cérebro sabe que ele está atento a tudo. Você está desatento, só que a experiência hormonal é a dele, né? Então a dor vem daqui. E ele pega isso como experiência para você não chutar mais a pedra. E quando você vê uma, desviar. A mesma coisa, tudo que você vê, pessoas, objetos, lugares, amigos, família, que lhe gera algum desconforto, de estresse, de nervosismo, mudança de comportamento, ou até mesmo hormonal, que é você sentir para baixo, como uma âncora te afundando para dentro, então corta. E começa a quebrar esses gatilhos, quebrar essas crenças ruins e ressignificar tudo isso. Se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e seja bem-vindo ao Instituto Simples Assim. Uma coisa importante, tudo isso que para você é insignificante, o cérebro tem grande significado. E tem coisas que para vocês têm grande significado, para muitos não vão ter significado nenhum. E vai ter coisas que para muitos têm grande significado e para você não vai ter nenhum. Então comece a observar essas pequenas coisas que a sua vida pode mudar. Ressignifique. Um abraço a todos e de olho sempre e focado sempre no futuro. Fique com Deus.